Josué capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Feche teus olhos, nós vamos orar. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor lance luz ao nosso entendimento, a fim de compreendermos a palavra do Senhor e aplicarmos esta palavra às nossas vidas. Assim rogamos, ó Deus, que o Senhor nos livre de toda distração, a fim de que possamos absorver esta santa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O verso 7 diz assim: disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Meus queridos irmãos, todos nós precisamos estar dispostos a escrevermos a nossa história. Todos nós precisamos estar dispostos a viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Todos nós precisamos ter coragem para sair das sombras e assumir o nosso lugar na ordem estabelecida pelo Senhor para cada um de nós. Ninguém está passando por essa vida, e em especial aqueles que nesta vida foram chamados à salvação, a passeio, deixando ver, deixando estar para ver como é que fica, sem propósito, sem sentido, sem o entendimento de que nesta vida precisa construir algo, e algo que foi pelo Senhor estabelecido. Todos nós fomos criados e fomos chamados à salvação com um propósito: fazer com que o nome do nosso Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Pois bem, foi nesse propósito que o Senhor chamou Moisés, e nós conhecemos a história. E Moisés caminhou 40 anos no deserto com o povo do Senhor. E durante 40 anos Moisés teve como sombra Josué. Josué foi preparado 40 anos, vendo como Moisés fazia as coisas, vendo como Moisés conduzia aqueles quase 3 milhões de indivíduos durante aquele percurso de 40 anos em um deserto inóspito. Josué foi um daqueles que, quando espiaram a terra e voltaram, foi só Josué e Caleb, só eles dois, que não desanimaram diante da realidade, e aquilo ardia em seu coração, até que eles chegam na porta de entrada da terra prometida, e Moisés sobe no monte, vê a terra e morre. E agora o bastão foi passado para a mão de Josué. Agora era a hora de Josué sair da sombra. Josué não era mais sombra de Moisés, agora a liderança estava caindo sobre os seus ombros, e ele deveria construir parte daquela história que já vinha sendo estabelecida pelo Senhor, e parte dessa história da sua liderança era requerida dele a partir daquele momento. Josué é lembrado como um grande líder, e grandes líderes mostram a sua grandeza em momentos de dificuldade. Grandes líderes mostram a envergadura da sua liderança quando tudo parece contrário. Grandes líderes ocupam um vácuo, porque na verdade não há vácuo de liderança. Havendo aquele vácuo, o líder
genuinamente lida, ele vai ocupar e vai entender que é a hora dele agir. Ele se preparou por 40 anos, e a palavra do Senhor agora para ele é: agora é a tua vez. Moisés escreveu o que eu estabeleci para ele, agora cabe a você escrever o que eu estabeleci para você. E o texto sagrado diz que o Senhor fala para ele: fique tranquilo, porque eu vou engrandecer o teu nome, como eu engrandeci o nome de Moisés. E não é coincidência que o Senhor, com seu modo muito peculiar, uma didática muito própria, utiliza uma imagem muito semelhante à imagem utilizada em Moisés. Com Moisés, o Senhor abre o mar vermelho. Com Josué, o Senhor corta o Jordão. O Jordão para de correr. E assim aconteceu. E eles atravessaram a terra, levaram as 12 pedras do leito do rio, estabeleceram um memorial do outro lado, e o resto da história nós conhecemos. Josué entrega a terra àquele povo, divide a herança entre as 12 tribos, e no final, com 85 anos, ele ainda tinha vigor para dizer: agora eu quero aquele monte que eu pedi há 40 anos atrás, eu ainda tenho ânimo, eu vou. Tanto ele quanto Caleb vai para o monte dele, Josué toma posse da terra que ele havia requerido antes, e aqueles dois homens conquistam, escrevem a história que o Senhor havia estabelecido. Meus queridos irmãos, todos nós em algum momento precisaremos lidar com o momento, com a situação em que temos que sair da sombra, temos que fazer a nossa parte na obra do Senhor, temos que construir aquele capítulo que só cabe a nós escrever. Assim como Josué e como todo aquele povo que peregrinava e ali tipificava a nossa peregrinação na terra, nós também estamos peregrinando nessa terra. E assim como eles e como Josué, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades enquanto a terra prometida não chega para nós. Nós temos a promessa de uma terra, nós olhamos para essa terra pela fé, mas ela ainda não chegou. Nós estamos caminhando dia a dia na direção da Nova Jerusalém, da Canaã celestial, das mansões celestiais que o Senhor reservou para nós. A igreja está nessa militância, antecedendo este encontro glorioso. E como não havia espaço para uma liderança frouxa, como não havia espaço para uma liderança omissa, assim também não há espaço nessa nossa marcha para uma liderança frouxa, para uma liderança omissa na igreja do Senhor. Aliás, não há espaço na igreja do Senhor para omissão. Não há espaço na igreja do Senhor para apenas vivermos assistindo que as coisas estão, o que está acontecendo na igreja. Alguns até acham que vem à igreja para assistir o culto ou ao culto. Nós, na verdade, devemos assistir o culto, né? Prestar assistência no culto, mas não assistir ao culto. Vir, ver e voltar. A nossa vida cristã também não pode ser uma vida de quem assiste as coisas acontecendo. A fé cristã é uma fé dinâmica, ela é participativa. O Senhor nos chama e distribui para nós dons e responsabilidades, a fim de que trabalhemos até que Ele venha. E esse texto é uma exortação a que nós assumamos a nossa responsabilidade nesta marcha
que nós assumamos a nossa responsabilidade na tomada da posse da terra prometida. Nós assumamos a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. É preciso sair da sombra. O cristão não é chamado a viver na sombra. O cristão é chamado a trabalhar. A obra está aí. A seara é grande. Os campos estão brancos. Mas são poucos os ceifeiros. Portanto, os ceifeiros precisam trabalhar. E a primeira lição que nós tiramos desse texto é que todos nós precisamos estar dispostos a fazer a nossa parte na obra de Cristo. 40 anos Josué caminha, mas agora era a parte dele, era a responsabilidade dele. Ele deveria sair da posição de aprendiz para se colocar à frente do povo. A verdade é que na caminhada cristã, ao mesmo tempo, nós somos aprendizes e trabalhadores, porque a gente está sempre aprendendo. A gente nunca vai se formar nessa escola, e a gente não pode esperar para estarmos prontos para só a partir daí trabalharmos para a obra do Senhor, porque ninguém estará pronto. Somos sempre aprendizes, mas somos sempre trabalhadores. Precisamos assumir a responsabilidade. Não é à toa que nós chamamos de obra do Senhor. E para isso é preciso disposição para fazer aquilo a que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para servirmos uns aos outros. O Senhor nos chama para nos ocuparmos com os nossos dons, com os nossos talentos, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor nos chama para servirmos, levando o Evangelho àqueles que ainda estão perdidos. O Senhor nos chama a nos ocuparmos de alguma maneira com a obra. Cada um de nós tem um papel. E quando nós não exercemos esse papel, nós estamos nos omitindo, e a omissão também é um grave pecado. A negligência é um gravíssimo pecado. Os irmãos vão lembrar da parábola dos talentos. O Senhor não faz questão pela quantidade que aqueles 2 primeiros servos fiéis lhe oferecem. O Senhor faz questão pelo simples fato de que eles e o terceiro deveriam mostrar a sua fidelidade com o trabalho, com a multiplicação dos dons, e um deles foi negligente, foi infiel, e o Senhor dizia: até o pouco que lhe foi dado será tomado de você, porque você foi covarde, você escondeu o talento. O Senhor nos deu o dom da salvação em primeiro lugar. E o que é que nós temos feito com esse dom? Temos guardado? Temos escondido para nós mesmos? Temos utilizado no nosso culto público e no máximo no nosso momento devocional, e é suficiente? O Senhor nos dá dons espirituais, diversos dons, e também nos dá dons de serviços, com vistas à edificação do corpo de Cristo. E o que é que nós temos feito com esses dons? O que é que nós temos feito? Nós temos usado para abençoar vidas, para edificarmos uns aos outros. O Senhor nos dá a ordem, e não é um dom aqui, mas é uma ordem do evangelismo. Dom de evangelismo alguns têm, a ordem de evangelizar é para todos. E o que é que nós temos feito com esta ordem? Nos calado, negligenciado. Josué teve disposição. Dispõe-te. Era a palavra do Senhor lá no capítulo 1. Vai, porque onde pisar a planta do teu pé, eu estarei contigo. Mas é preciso ir, é preciso se dispor.
O Senhor chama Josué a se posicionar. E a pergunta para nós hoje é: qual é a nossa posição no reino? Nós estamos só assistindo a vida passar, ou nós estamos pondo a mão no arado e trabalhando e exercendo tudo que o Senhor nos deu para exercermos? Fala-se muito numa crise na igreja, crise de liderança. Isso é fato. Em todas as denominações, os estudiosos falam de crise de liderança. Quem sabe é um pouco do reflexo da nossa sociedade. Mas nós temos vivido uma crise de liderança na igreja. Foi-se o tempo. Foi-se o tempo. E aqui, com todo respeito, sobretudo se o irmão que está nos visitando entende o que eu vou falar, mas eu cresci ouvindo dizer assim: na igreja presbiteriana, qualquer diácono dá um excelente pastor pentecostal, porque era a nossa marca, a formação de liderança. Homens talhados na escritura, preparados, mestres, líderes, referência, aqueles homens que quando eles falavam, a igreja calava. Conselhos eram formados assim, juntas diaconais eram formadas assim. Graças a Deus, eu ainda peguei um pouquinho disso, vi conselho que era casca grossa mesmo, líderes, e formavam assim a retaguarda do pastor, liderança na igreja, diáconos, líderes, homens maduros, responsáveis, conhecedores da palavra de Deus, ousados, homens de oração. Eu tenho exemplos assim, graças a Deus, e não é me gabando, mas falando a verdade. Meu pai é presbítero, meu sogro é presbítero, e eles são tidos, são reconhecidos na igreja como homens de Deus, homens crentes, homens de oração. Nós até brincamos, porque sempre que o negócio estava dando ruim lá na igreja, de vez em quando manifestava alguém lá possuído de demônio, o pastor chamava Natan e Joséias é meu pai, Natan é meu sogro. Vamos ali resolver um problema. O pastor levava os presbíteros na retaguarda dele, porque sabia que os caras eram bons no sentido bíblico. Assumir a liderança, mas ser líder, segundo a Escritura Sagrada nos ensina. O que é que a Bíblia nos diz? Vamos escolher diáconos para que eles cuidem dessas coisas da administração, e nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Mas víamos essa liderança também no meio dos jovens, os líderes de jovens. Ali começava a desabrochar aquilo que no futuro, em pouco tempo, nós teríamos como diáconos, como presbíteros, pastores. Era possível. Os irmãos vão lembrar que uma criança crente na escola se destacava quando mandava ir à frente e apresentar um trabalho, porque era desenvolta, desinibida, sabia falar em público. Como é que nós estamos hoje? É isso que nós ainda vivemos? Mulheres, aquelas mulheres de oração, toda a igreja tinha, discreta, uma senhora, ou duas ou três, discretas, comedidas, mulheres de bom senso, exemplo para as demais, que quando alguém estava tendo algum problema, procurava a irmãzinha fulana de tal, para pedir oração. Pessoas que assumiam a liderança, pessoas que assumiam o papel de liderança. Nós vivemos uma crise triste,
E agora eu chamo a responsabilidade para nós pastores também. Há uma crise na igreja, mas também há uma crise no pastorado, porque se nós não temos líderes conforme o padrão bíblico, é porque nós pastores estamos falhando na formação de líderes. Não adianta os pastores ficarem reclamando: nós não temos líder, uma liderança, uma crise na liderança, nós não temos líder, mas não fazem nada, não formam líderes, não discipulam homens, não permitem que vocações aflorem no meio da igreja. Hoje, o pastor bom é um empresário, é o cara que administra a igreja como se estivesse administrando uma empresa. Nós precisamos, meus irmãos, nos dispor a fazer a obra. Nós precisamos colocar o nosso coração na obra. Nós precisamos sair da sombra. Mas nós aprendemos que para que isso aconteça, nós temos que ter fé e coragem no dom que o Senhor nos deu. Se você vai lá no capítulo 1, o Senhor fala para Josué, para que eles tenham coragem: eu estarei com você. E Josué acredita naquilo. E aqui no capítulo 3, mais uma vez o Senhor diz: eu vou engrandecer você à frente desse povo. E veja, nós lemos o texto sagrado, Josué diz: vão, porque hoje o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Isso é fé, é coragem, é ousadia, é saber que Deus deu o dom e iria utilizar aquele dom. Deus iria trabalhar no meio do povo por meio do dom. O dom não me pertence, o dom não te pertence, o dom é do Senhor, mas Ele vai usar a nossa instrumentalidade para atingir o propósito que Ele estabeleceu. E Josué tinha fé que quem ia à frente era um Deus de milagre. O mesmo Deus que estabeleceu e fez milagres lá com Moisés, ele acreditava que era o Deus que iria fazer milagres e estabelecer a sua presença no meio do povo com ações portentosas. E foi isso que aconteceu. Mais adiante, as muralhas de Jericó caem, mais um milagre. E assim ele foi estabelecendo a sua liderança. Ele confiava no dom que o Senhor havia entregue a ele, e ele cria que Deus iria usar a sua instrumentalidade. Como anda a nossa fé? Como anda a nossa coragem? Nós somos corajosos, fervorosos ou tímidos? Homens e mulheres de ânimo dobre, como diz Tiago, que pede, mas não pede com tanta segurança, pede, mas sempre tem um pé atrás, que acredita, mas não acredita tanto, que não ousa. Ontem nós estávamos aqui reunidos com jovens e houve um momento inicial em que cada um foi contando um pouco da sua história, e alguns oriundos de igreja pentecostal contando como eles eram ousados, como gostavam de orar, de jejuar, e via as coisas acontecendo, até que eles começam a estudar, e parece que começam a ter contato com a literatura reformada. Isso é muito bom, mas tem que ter cuidado, para que ela não mate o seu coração. Eu falava para eles: é bom estudar, é bom conhecer a doutrina, é bom aprofundar, não ser raso, mas não perca o fervor, o coração puro que aqueles jovens pentecostais tinham ou têm. Nós somos mestres, eu já falei aqui algumas vezes, em criticarmos as outras denominações, mas não fazemos muita coisa daquilo que criticamos nele. Eles são pessoas de oração mesmo, pessoas de um coração puro. Muitas vezes acreditam em qualquer coisa, mas imaginem vocês, se nós associarmos conhecimento bíblico teológico com fervor, é isso que tem que ser.
razão na cabeça e fogo no coração, crer no Deus que faz, crer que isso aqui não é uma empresa, crer que isso aqui não se move no poder do nosso braço. Josué sabia que não era no poder do braço dele que as coisas iriam acontecer, mas no poder de Deus que agiria por meio dele. Não sermos tão tímidos, as nossas orações tão desanimadas, aquelas orações tão protocolares. A gente diz assim: não, mas eu não faço reza, eu faço oração. Mas algumas vezes as nossas orações são como rezas, são repetitivas, palavras bonitas, bem impostadas, mas você percebe uma timidez tão tremenda ali naquilo que se pede. Mas sabe por que nós não oramos com tanto fervor aqui? Porque certamente não há fervor nas nossas casas. Quando não há vida no culto, quando não há culto na vida, não há vida no culto. Essa frase não é minha, é de Caio Fábio em Áureos Tempos, mas é verdade. Quando não há culto na vida, não haverá vida no culto. E vamos cumprindo o nosso protocolo. Mas nós precisamos crer que Deus faz, que Deus opera. Meu irmão, você não vai ser menos presbiteriano se acreditar que Deus faz milagres. Você não é menos presbiteriano se acreditar que Deus transforma, que Deus cura. É bobagem esse hipercalvinismo bobo, tolo, que quer encaixotar Deus, que quer dizer o que Deus pode fazer e o que não pode fazer. Não seja tolo, seja crente. Creia, Deus pode fazer. E quando nós orarmos, vamos crer que Deus pode fazer. E você pode dizer o que você quer, sim. Eu nunca vi um salmista se aproximando de Deus, cheio de dedos, como nós. Ó Senhor, bem Senhor, eu não quero isso não, porque o Senhor... Não, ele diz: Senhor, está doendo. Senhor, esmaga a cabeça dos meus inimigos. Senhor, cura. Senhor, visita. Se Deus vai fazer, é com Ele. A nossa parte é pedir. Josué tinha dons, mas ele confiava que Deus agia por meio dos seus dons. E o que precisava acontecer não acontecia na força do seu próprio braço. Nós somos igreja, e a igreja só marcha de joelhos. As coisas só caminham se Deus agir. E agindo Deus, ninguém perde. Nós aprendemos também com esse texto que nós precisamos entender o que é excelência para Deus. Deposite o teu melhor na obra do Senhor. Josué colocou o seu melhor a serviço do Senhor. Josué sabia que quem ia vencer os obstáculos, quem ia abrir o Jordão, era Deus. Mas isso não fez com que ele se esquivasse de dar o seu melhor. Ele acreditava que Deus faria, mas ele empreendeu o máximo esforço. Ele deu a sua excelência. E aqui está o conceito de excelência. Não é você ser o melhor de todos, mas é você dar o melhor de você mesmo, pela causa do Senhor. Em tudo que nós fizermos, meus irmãos. Porque os filhos do mundo são mais peritos nas coisas do que nós? Será que é porque nós achamos que, como Deus é graça, Ele aceita qualquer coisa? Deus é graça, então a gente faz qualquer porcaria para Ele. Eu fico impressionado quando eu vejo certos crentes que são excelentes profissionais lá fora, lideram lá fora, agem lá fora, dão frutos lá fora, dão resultados lá fora, e quando vem aqui para a igreja eles não fazem absolutamente nada. São meninos. Tem alguma coisa errada. Isso não é excelência para o Senhor. Para um patrão eu dou o meu melhor, mas para Deus eu dou migalhas, porque Deus vai se agradar. Não pode.
Eu falo com o pessoal do louvor: meu irmão, para fazer mal feito é melhor não fazer. Se esmere, ensaie. Não, porque é para Deus, é de qualquer jeito, coisa nenhuma. Ah, vai aqui só na voz e na voz. Com tantos irmãos que tocam instrumentos aqui nessa igreja, por que a gente canta a capela? É feio. É feio. A impressão que se tem lá fora, imagina um visitante chegando aqui, é que as coisas não são levadas a sério. Feito, me perdoe a expressão, mas feito assim nas coxas, de qualquer jeito. Ah, chegou agora, quem é, quem vai, quem chega. Não, meus irmãos, quem trabalha que se esmere no fazê-lo. Eu sou diácono, eu tenho horário para chegar, vou estar na porta, vou ser o primeiro, vou ser o último a fechar. Não é para o Senhor? Não, para o Senhor vale de qualquer jeito, porque não tem ninguém batendo ponto. Eu não ganho para isso. Isso é infidelidade. Isso não é dar o melhor para o Senhor. Quantos irmãos aqui estão escondendo talentos? Poderiam ser úteis para a igreja. E outros sobrecarregados. Sobrecarregados. E aí? É assim? É isso que é caminhada? É isso que é corpo de Cristo? É isso que é dar excelência para o Senhor? Mas lá fora nós somos os melhores. Deus, Ele aceita qualquer coisa. O meu pior eu dou para Deus. O meu melhor eu ofereço lá fora. Meus irmãos, eu não estou com raiva não. Não estou com raiva. Mas é preciso falar, meus irmãos. Vocês acham que nós damos o nosso melhor para Deus? Que há a nossa excelência aqui? Vocês acham que Deus está super satisfeito com as migalhas que nós damos para Ele? Não. Deus nem precisaria que nós estivéssemos aqui. Ele está fazendo um favor em receber o que nós estamos fazendo. Ele é Deus. Antes de todas as coisas, antes de criar o universo, Ele já era Deus, completo e pleno nele mesmo. Quem ganha com a nossa excelência não é Deus, somos nós mesmos. É o corpo de Cristo. É essa igreja local. Será que nós estamos dando a excelência para o nosso Senhor? Meus queridos irmãos, nós precisamos escrever a nossa história, a parte da história que cabe a cada um aqui. Nós precisamos colocar o nosso coração nessa obra. Nós precisamos avançar. Nós precisamos sair das sombras. Esses dias nós recebemos lá na academia uma militar nova, temporária. Fez a formação, estágio. Aí nessa semana ela estava de sombra de oficial de dia. Ele vai acompanhar o oficial de dia, vai ver tudo que tem que ser feito. E hoje, domingo, ela está sozinha de oficial de dia na academia. Saiu da sombra. Vamos sair da sombra, meus irmãos. Vamos sair da moita. Se coloque como voluntário. Tem alguma coisa que você precisa e pode fazer para a edificação desta igreja, do corpo de Cristo neste lugar. De alguma maneira você tem que ser útil. De alguma maneira nós temos que ser úteis. A oferta que nós damos ao Senhor não é dinheiro que a gente coloca no altar. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. A oferta que nós damos ao Senhor é a nossa vida. Portanto, vamos sair das sombras para escrever o capítulo que o Senhor estabeleceu para nós, a fim de que por intermédio da nossa instrumentalidade
dos nossos dons, do nosso melhor, da nossa excelência, o nome dele seja glorificado e outras vidas possam vir a este lugar, preencher esses espaços, entregando a sua vida ao Senhor aqui. Vamos orar? Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedimos que o Senhor nos ajude a nos colocarmos na obra do Senhor à disposição. Ó Deus, se aqui irmãos que ainda não sabem de que maneira podem ser úteis, que o Espírito Santo do Senhor fale, revele, aponte o caminho, mas que todos possamos trabalhar juntos e alegres pela causa do Senhor. Levanta a liderança forte no meio da criança, dos adolescentes, dos jovens, dos diáconos, dos presbíteros, das senhoras. Levanta uma igreja pilar do Evangelho do Senhor neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou chamar aqui.